deixamos João comendo um livrinho, pergaminho de profecia sobre o futuro, que era ao mesmo tempo doce e amargosa, né? As profecias são doces porque revelam os planos de Deus, mas os detalhes das profecias que João recebeu em Apocalipse, ao escrever o livro de Apocalipse, são amargosos, falando de coisas difíceis de se ouvir, de se entender, e pesadas também com relação aos juízos que vão ocorrer aqui nessa terra. João também viu um sinal no céu de uma mulher vestida de sol, estava sobre a lua, e um dragão de fronte dela observando, e ela gerou um filho, a mulher representando Israel, o filho representando o nascimento de Jesus, e fala que esse filho foi arrebatado, foi levado aos céus e está no trono. Isso, o dragão, percebendo isso daí, o dragão é uma figura de Satanás. Lembrando que o dragão ele foi expulso do céu, houve uma peleja entre os anjos e Miguel e seus anjos expulsaram Satanás, que desce com um terço dos... Na verdade isso já aconteceu, esse um terço dos anjos, né? Foi só uma menção de algo que aconteceu lá atrás, né? Mas a queda de Satanás, para ele sair da presença de Deus definitivamente, para não ficar mais acusando, acontece no meio da tribulação. E esse dragão que está de frente dessa mulher é esse Satanás, que ele foi expulso do céu e ele vem todo feroz aqui para a terra, em especial para perseguir essa mulher que é o povo de Israel. E ele está feroz assim e bravo porque ele viu que aquele filho que ele queria destruir, o filho da mulher, foi exaltado. É uma visão de Cristo arrebatado e exaltado à presença de Deus. Então por isso que ele foi expulso do céu e veio com toda a força aqui para a terra, para usar de todo o seu poderio aqui contra as pessoas, em especial aquelas pessoas que creem em Jesus e também o povo judeu. Nesse momento então, o anticristo, que é a besta que emergiu do mar, ela rompe com aquela aliança de paz que havia feito com Israel, lá em Daniel capítulo 9, versículo 27. E acontece então a abominação desoladora, que é quando o anticristo vai colocar a sua imagem lá no templo em Jerusalém para ser adorado. E acontece então, a partir dali, a perseguição contra os judeus. Em Apocalipse 6, versículo 17, que é o finalzinho do 6º selo, eu acredito que aqui está a deixa hermenêutica do porquê eu colocaria as trombetas e as taças, os juízos das trombetas e das taças, na segunda metade da tribulação. Aqui nós estamos no 6º selo, e fala que chegou o grande dia da ira deles. Deles quem? Daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. E por estar usando essa expressão, chegou o grande dia da ira deles. Se os irmãos observarem, como a gente vai escrever aqui, os juízos das trombetas e das taças são juízos pesadíssimos que Deus lança sobre a terra, em especial aos adoradores do anticristo, né, que é a besta que emergiu do mar. Consequentemente eles estarão, lógico, adorando a Satanás. E então eu acredito que essa aqui é uma informação importante para talvez indicar que até o 6º selo está acontecendo na primeira metade da tribulação e os outros acontecimentos na segunda metade da tribulação. Só voltando aqui um gráfico para quem está conseguindo enxergar, o livro de Apocalipse ele tem uma mistura de informações cronológicas e simplesmente informações. E a gente tem que pegar essas informações e encaixar nos momentos cronológicos que dá para se entender que há uma cronologia em alguns capítulos. Então, as setas em horizontal são os momentos cronológicos e as setas na vertical são informações que têm que ser encaixadas em algum momento
da revelação de Apocalipse. Daí a dificuldade da gente entender o livro de Apocalipse, né? Como encaixar essas coisas, essas informações nesses momentos cronológicos, né? Então nós falamos que o anticristo vai ser tido como morto, e Satanás, como está descendo o dragão que foi expulso da presença de Deus, ele toma posse do corpo do anticristo. Então ele está usando a estrutura física do anticristo, e quando alguém então está adorando ao anticristo, estará adorando diretamente a Satanás. Isso já falamos. Nesse momento também aparece a outra besta, a besta que emerge da terra, que é chamado de falso profeta. Ele vai ser o profeta do anticristo, né? Ele que vai incitar as pessoas a adorarem o anticristo, consequentemente a Satanás, e ele que vai incitar as pessoas a receberem a marca da besta na sua mão direita e na sua fronte, para terem liberdade de ação durante essa segunda metade da tribulação. Então é nesse momento que começa a acontecer a marca da besta, né? Até então as pessoas não eram marcadas com essa marca da besta, que é dita aqui em Apocalipse do número 666. Outra informação interessante está em Apocalipse 17. Abra sua Bíblia, Apocalipse 17, versículos 12 e 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Daniel capítulo 7, versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro chifre, né? O qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Está se referindo à mesma coisa. Há uma sintonia entre as revelações aqui de Daniel com de Apocalipse. Está falando do reinado da besta, né? E 3 desses reis serão abatidos, serão mortos, e os outros 7 que ficam, eles vão assim prestar reverência à besta e realmente vão dar toda a autonomia que a besta precisa para agir. Então parece que até então esse governo do Império Romano revivificado assim não está dando todo o respaldo que acho que a besta precisaria. Mas a partir desse momento que o anticristo é possuído por Satanás, acontece provavelmente essa situação aqui descrita de Apocalipse 17, Daniel 7, e essas nações que estão apoiando a besta vão dar todo o respaldo que a besta precisa para atuar fortemente durante os 3 anos e meio finais da tribulação. Alguém disse que quem detém a informação detém o poder. Eu tenho aqui alguns relatos. Tem um historiador inglês chamado Arnold Tobin, ele declarou em 1960, nem sei se ele está vivo ainda, não pesquisei isso, mas ele falou assim: a tecnologia moderna que está impondo à humanidade mais e mais armas mortíferas e ao mesmo tempo está tornando o mundo cada vez mais interdependente, provoca no homem uma angústia tão grande que já estamos prontos para divinizar o primeiro César que surgir e conseguir dar ao mundo um pouco de paz. Também o ex-secretário-geral da OTAN, Paul Emery Stank, na década de 70, ele diz: não queremos mais comissões de estudos, já temos comissões demais. O que queremos agora é um homem com estrutura suficiente para conquistar a lealdade das pessoas e tirar-nos desse lamaçal econômico em que estamos afundando. Que apareça esse homem, seja ele Deus ou demônio, que nós o receberemos. Também um Dr. Ralph Barton Perry disse: está em elaboração o governo de um mundo só. Quer gostemos disso ou não,
Estamos mudando para um governo de um mundo só. Um cientista chamado Arthur Compton diz: o governo mundial tornou-se inevitável. E outro cientista, prêmio Nobel de Química, Harold Urey, diz: a única escapatória da destruição total da civilização será o governo mundial. E Deus diz em Apocalipse 17:13 que esses homens estão tentando dizer, né? Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Esses reinos, falando desse respaldo desses reinos que vão dar para a besta a autonomia, eles oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, realmente, na segunda metade da tribulação, a besta vai ter muita ação, muita autonomia, muito poder político, econômico, e vai ter um problema com a grande meretriz. Lembra que a grande meretriz começou em algum momento na primeira metade da tribulação, se refere à religião ecumênica que vai existir na tribulação, e aparece essa grande meretriz montada sobre a besta. Acho que vocês viram uma figura que eu já projetei, né? Uma mulher sentada sobre a besta que emergiu do mar, que seria o anticristo. Mas só que agora o anticristo, com o poder de Satanás, ele quer autonomia mais ainda, inclusive dessa religião ecumênica que está dando respaldo para ele. Ele mesmo, o anticristo, quer ser adorado. Talvez isso vai ser uma afronta para essa religião ecumênica. Então, acredito que no meio aqui da tribulação, diz lá em Apocalipse 17, deixa eu ver se eu tenho a projeção aqui. Em Apocalipse 17 fala da queda dessa Babilônia religiosa, essa grande meretriz, que ela vai ser destruída pelos próprios reis que formam o império da besta. E Paulo diz em 2 Tessalonicenses, os irmãos podem acompanhar aí se quiserem, capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então o anticristo não vai querer qualquer outro tipo de culto, ele quer que ele próprio seja cultuado e adorado. Por isso então vai ser destruído essa religião ecumênica, essa grande meretriz, acredito aqui a partir da metade, ou na metade da grande tribulação. Essa é a parte religiosa da Babilônia, tá? A parte política e comercial vai ser destruída ao final da tribulação. Então, isso é o que acontece na metade da tribulação. E agora então vem o sétimo selo, já indicando a segunda metade, acredito eu, da tribulação. Irmãos, o sétimo selo acontece algo grandioso. Nunca houve, não sei como Deus vai fazer, nem sei aonde Deus vai colocar as mulheres nesse momento, porque fala que houve silêncio no céu por meia hora. É para dar risada. Mas na verdade esse silêncio no céu está querendo indicar que os conflitos a partir daí, também esse é um outro indicativo do porquê acredito que as trombetas e as taças, que são terríveis, elas se encaixam melhor na segunda metade da tribulação. Esse silêncio de meia hora é devido a essa situação, dessa preparação desses grandes conflitos e juízos que Deus ainda vai lançar aqui sobre a terra. Não tem nada a ver com as irmãs, não. E é a partir desse momento, então, com a abominação desoladora, a imagem do anticristo sendo colocada no templo, é que a partir dali os judeus são alertados a fugirem, porque serão
grandemente perseguidos pelo anticristo e pelo seu exército. A Isabel, o Marcos Rojas, teve o privilégio de ir para Petra, Bosra, e a palavra de Deus diz que esses locais aí, a Bosra, lá na Jordânia, provavelmente vai ser um local de proteção do povo de Israel quando vê aquela abominação desoladora, a imagem do anticristo lá no templo em Jerusalém. Diz em Daniel, capítulo 11, versículo 41, e entrará na terra gloriosa, a Palestina, está se referindo ao anticristo que vai entrar na terra gloriosa, a Palestina, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, e daí tem a menção de Edom, Moabe e os líderes de Amon, que formam essa região onde, de uma forma sobrenatural, Deus vai proteger os judeus que iam fugir para lá. Essas são fotos assim dessa localidade. Então, provavelmente nessas montanhas, nessas cavernas, nessas montanhas é que os judeus estarão sendo protegidos durante os 3 anos e meio finais da tribulação. Diz também lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, a respeito do anjo Miguel protegendo esses remanescentes judeus, diz, e naquele tempo, o tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, do povo de Daniel, fazendo a profecia. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, o povo judeu. Todo aquele que for achado escrito no livro, ou todo aquele que for achado escrito no livro, conforme está nos projetos e nos planos de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, passa-se agora para os juízos das trombetas. Apocalipse, você pode acompanhar isso em Apocalipse capítulo 8. Se dá para acompanhar as informações, eu tenho que ser rápido para a gente poder vencer o relógio, São ministradas por anjos especiais essas profecias das trombetas, sendo que a primeira trombeta, no versículo 7, ela vai falar de uma chuva de pedras que está misturada com fogo e com sangue, e que vai queimar toda a terra que for fértil. Isso é um pouco de cumprimento da profecia lá de Joel 2, que Pedro fez menção na sua pregação no início da igreja, mas só que aquela parte dos juízos não aconteceram na época que Pedro falou. Então parte da profecia se cumpriu com a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas a parte dos juízos não aconteceram. E ela está acontecendo agora aqui, a partir desse momento, nessa primeira trombeta. A segunda trombeta, versículos 8 e 9, fala de, uma grande montanha de fogo, ou pode ser um grande meteoro ardendo em chamas, incandescente, e atinge 1/3 do mar, que o mar vai se transformar em sangue, versículos 8 e 9 de Apocalipse 8, e consequentemente 1/3 da vida marinha, e a navegação também de 1/3 dessas embarcações ficará comprometida com o mar se tornando em sangue. A terceira trombeta que o anjo toca, versículos 10 e 11 de Apocalipse 8, fala de uma estrela chamada Absinto, que também está caindo, talvez um meteorito, e cai em 1/3 de suprimento de água potável. Atinge então os rios e fontes de águas, que tornam as águas amargosas e venenosas. Acredito que com a colisão de um meteorito assim, atingindo 1/3 de água potável, eu acho que vai soltar gases venenosos, que vão, além de atingir o solo e o solo freático, esses gases também vão atingir águas
potáveis que estejam na superfície. E quem tomar dessa água vai morrer. Quarta trombeta, versículo 12, capítulo 8, fala de trevas, né? Fala que o sol, a lua e as estrelas terão a sua luminosidade diminuída em 1/3. Na verdade, tem alguns corpos celestes que dependem da luz do sol. Então, o sol diminuindo o seu brilho e, consequentemente, o seu calor em 1/3, atinge esses outros membros celestiais. Aí, no caso, a lua depende, por exemplo, da iluminação do sol, né? Ela reflete o sol. Então, os dias serão mais frios, menos iluminados. Isso faz parte de alguns sinais que Jesus havia predito lá em Mateus e não em Lucas 21, que ele menciona que logo antes da vinda dele aconteceriam alguns sinais assim, versículo 25 e 26 de Lucas 21. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, aqui já tem parte do que Jesus já havia predito. E nesse momento, um anjo voa pelo céu e anuncia que as próximas 3 trombetas, a quinta, a sexta e a sétima, serão acrescidas de 3 ais também, né? Falando de juízos ainda maiores sobre a terra. Então, a quinta trombeta, que é acrescida de 1 ai, capítulo 9 de Apocalipse, versículos de 1 até o 12, fala de ataque de gafanhotos. E esses gafanhotos são liderados por alguém com o nome Apolion ou Abaddon. Na verdade, é uma estrela que é mencionada ali, e a estrela tem uma simbologia em Apocalipse de anjo, e esse é o anjo do abismo, que ele cai do céu, ele vem do céu e ele vem com uma chave para abrir o abismo. Não é demônio e também não é Satanás, porque Deus não confia a chave do abismo para Satanás. Se tivesse confiado essa chave, ele talvez já tinha aberto esse abismo para liberar os anjos, os demônios caídos, os demônios ou anjos caídos que estão aprisionados ali, né? Mas ele vai ser o mesmo anjo que lá ao final da tribulação vai acorrentar Satanás e aprisionar lá no abismo Satanás por 1000 anos, enquanto ocorre aqui na terra o milênio. Então esse é o mesmo anjo. E ele abre então esse poço do abismo e solta como que gafanhotos dotados de poder de escorpiões. Não sei se alguém aqui já recebeu uma picada de escorpião. Tem alguém aqui? Dizem que é terrível a dor, né? E esses demônios, em formato de gafanhotos, terão esse poder para atuar assim como ferroando as pessoas, atormentando as pessoas, e no caso aqui são incrédulos que serão atormentados durante 5 meses. E a aparência desses gafanhotos, que são esses demônios, né, são parecidos com cavalos aparelhados para uma guerra, tem algo como uma coroa de ouro na cabeça, são parecidos com rostos humanos, seus cabelos são como de mulheres, e os seus dentes como de leão. Tudo João tentando assim descrever o que ele estava enxergando desses demônios que saíram e foram libertados desse abismo, né? Eles não vão se alimentar de vegetação, eles são proibidos de prejudicar qualquer coisa verde, né, de matas e plantações, mas o que é permitido a eles é atormentar e afligir os homens, sem matar esses homens. Fala que esses que vão ser afligidos são os que não têm o selo de Deus, o selo da proteção de Deus. Eles têm um rei, gafanhotos normalmente não têm um líder, né, um rei, mas eles têm um rei que é chamado em hebraico Abaddon ou em grego Apolion. E na verdade eles são demônios em forma
talvez na linguagem de João, de gafanhotos, com esse rabo, com essa cauda de escorpião, que vão ficar afligindo e atormentando os incrédulos. E nisso vem a sexta trombeta com o segundo ai, e fala de alguns anjos que são liberados. É mencionado em versículos 13 a 21 do capítulo 9 de Apocalipse, de uma voz vinda lá do altar de ouro que está diante de Deus, e pede para que um anjo solte 4 anjos, que estão presos junto ao rio Eufrates. E quando esse anjo libera os 4 anjos que estão ali no rio Eufrates, um exército de milhões de eufrateus, né, relacionado ao rio Eufrates, são liberados. Dentre muitas interpretações que se dizem sobre quem é esse exército, eu tendo a acreditar que são demônios literalmente. E eles vão fazer morrer 1/3 da humanidade descrente, com fogo, fumaça e enxofre. Vai ter também uma cavalaria com um corpo de cavalo, com cabeça de leão, com cauda de cobra e boca que sai fogo, fumaça e enxofre. Então vai morrer aí esse 1/3 da população mundial. No versículo 15 diz que os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Então Deus já tem tudo planejado. Esses 4 anjos vão ser liberados no momento que Deus tem determinado. As coisas não estão escapando fora das mãos de Deus. Está tudo sob controle. Está tudo no projeto que Deus estabeleceu. E por isso que tem essa menção desses anjos sendo liberados nesse momento pré-determinado para essa invasão demoníaca. Irmãos, não sei se lembram, mas no 4º selo, 1/4 da população que ficou na terra, lembrando que a igreja vai estar fora. Então imagine, não sei quantos milhões de crentes vão sair aqui do mundo. Os que ficarem no 4º selo, 1/4 da população mundial vai ser morta. Aqui na sexta trombeta, 1/3 da população vai ser morta. Então acredita-se que aproximadamente metade da população que ficar após a saída da igreja, até esse momento, terá sido exterminada. Então vai ficar só a metade para dar continuidade ao resto da tribulação. E mesmo depois desses acontecimentos até aqui, diz lá em Apocalipse 9, versículos 20 e 21, que as pessoas não vão se arrepender das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos. Apesar de todos esses juízos mandados por Deus, profetizados na palavra de Deus, as pessoas não vão dar crédito a Deus, vão continuar adorando ídolos, ao anticristo, a Satanás. E então acontece a 7ª trombeta, capítulo 11 de Apocalipse, versículos 15 a 19, vocês podem acompanhar aí. Que acrescido então do 3º ai, João tem uma previsão com essa trombeta. Ele ouve vozes no céu e na verdade essas vozes são uma previsão da vitória que Cristo vai ter sobre o anticristo. É como se estivesse assim já antecipando o acontecimento da segunda vinda de Cristo, falando da grande vitória de Cristo sobre o anticristo e todo o reino da besta e sobre todos os incrédulos, e já Cristo estabelecendo o seu reino aqui na tribulação, aqui neste mundo, né? Capítulo 14 de Apocalipse. Então aqui acabam-se as trombetas. No capítulo 14, versículos 6 até o 20, está sendo mencionado de alguns anjos também que estão sendo enviados na terra. E o primeiro será um que vai pregar um evangelho, versículos 6 e 7 aí de Apocalipse 14. E é mencionado que, essa é a primeira vez que é mencionado na Bíblia, que um anjo está sendo usado para pregar o evangelho.
e é mencionado que ele vai pregar o Evangelho eterno. Não é nem o Evangelho da graça mencionado, por exemplo, lá em Atos 20, 24, não é também o Evangelho do Reino mencionado lá em Mateus 24, 14, mas é de pregar o Evangelho eterno. Crê-se que então esse aqui é a última proclamação da graça de Deus ao mundo, antes então de Jesus retornar e destruir todos os seus inimigos. Vai ser proclamado por esses anjos o Evangelho eterno. O segundo anjo vai anunciar a queda da Babilônia, no versículo 8. Também já antecipando o que vai acontecer com a Babilônia. Babilônia política, comercial, porque a Babilônia grande meretriz e a Babilônia religiosa já foi destruída na metade da tribulação, pelo próprio exército da besta, né? E a Babilônia política, que está sendo mencionada aqui, ela vai ser destruída após o derramamento do juízo das taças. E um terceiro anjo também é citado aqui nos versículos 9 a 13. E na verdade esse anjo vai fazer uma advertência àqueles que querem continuar adorando o anticristo, que por detrás dele tem Satanás. Então está falando para eles que se eles continuarem adorando, eles vão beber do vinho da ira de Deus e serão atormentados com fogo e enxofre para sempre. Os versículos 15, 17 e 18 menciona-se também mais anjos, pelo menos mais 3 anjos, e associam esses anjos ao acontecimento do Armagedon, da batalha do Armagedon. O primeiro anjo, por exemplo, ele brada para que Jesus Cristo passe a sua foice, versículos 15 e 16. O segundo anjo, ele é autorizado pelo terceiro anjo a passar também a foice que ele tem. Então, além de Cristo passar a sua foice, está mencionando esse segundo anjo que tem uma foice, e ele está sendo autorizado pelo terceiro anjo a passar essa foice pelo restante dos exércitos que vão estar ali aglomerados no vale de Megido, que é o vale do Armagedon, onde vai acontecer a batalha do Armagedon. E o terceiro anjo então é aquele que autoriza o segundo a passar a foice, que vai haver muita morte. Por exemplo, no versículo 18, versículo 18 fala de uma safra que vai haver, né? Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice, que seria o segundo anjo, né? Foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra. Então vai haver uma safra aí, né? Porquanto as suas uvas estão amadurecidas. E diz ainda: então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então essa informação desse anjo está falando do que vai acontecer no dia da batalha de Armagedon, quando se passasse a foice sobre os exércitos que afluíram para o vale do Armagedon. Vai haver um morticínio tão grande ali daqueles exércitos que vai ter um rio de sangue da altura do cabresto de um cavalo. Então acredito que o cabresto vai estar mais ou menos nessa altura, então uma altura aproximadamente de 1,20 m, 1,30 m de sangue, com uma extensão de 320 quilômetros do morticínio que vai haver. Nessas linguagens figuradas aqui que João está passando, né? E eu creio que é no momento em que realmente Jesus volta na batalha do Armagedon. E então, no capítulo 16, acontecem os juízos das taças. Os juízos das taças, elas cobrem um período bem curtinho, mas bem no finalzinho mesmo da tribulação. E ela vai ser
vão ser juízos focados especialmente sobre o anticristo, e sobre o reinado do anticristo, e sobre aqueles que têm o número na sua fronte e na sua mão direita, né? O número da besta. Imagine que durante todos esses séculos, Deus está irado contra os incrédulos, todos os que cultuam a Satanás e não querem saber dos planos de salvação que Deus oferece. Aqui vai ser o momento derradeiro onde toda aquela ira que já está transbordando nessas taças serão derramadas sobre todos os inimigos de Deus, para ver o extermínio de todos eles. A primeira taça, versículos 1 e 2, fala de feridas malignas e dolorosas na vida desses que adoram a besta, né? Lembrando que quem recebe a marca da besta perdeu a chance de tomar uma decisão ao lado de Cristo, né? Então quem não tem a marca não vai ser afetado por esse flagelo aqui. É só sobre quem tem a marca da besta. Feridas malignas e dolorosas. A segunda taça, versículo 3, fala do mar se transformando em sangue. Já havia sido informado de 1/3 do mar se transformando em sangue, e agora aqui fala também do mar que vai se transformar em sangue por completo. Então toda a vida marinha vai morrer. Agora imagine o cheiro e as doenças que isso vai gerar. O odor, né, do mar se transformando em sangue, morticínio de toda a vida marinha. Então as doenças que podem se proliferar com essa situação, e o odor terrível desse juízo aqui, que vai causar esse juízo, né? Deixa as minhas folhas saírem fora do lugar. Terceira taça, versículos 4 a 7, fala dos rios e fontes de águas potáveis se transformando em sangue. Então já havia sido mencionado também que parte das águas potáveis seriam atingidas, e agora aqui fala nessas taças que todas as fontes de águas potáveis serão transformadas em sangue. Então o mundo vai ficar sem água. Aqui em São Paulo a gente está tendo escassez de água, né? No interior também, muitas cidades declarando calamidade pública por causa disso. Agora imagine viver sem água. Até alguém que foi entrevistado na televisão falou: a gente consegue viver sem luz, né? Desliga tudo, acende uma fogueirinha e parece uma luz pra gente, né? Esquenta a água para tomar banho, dá um jeito e tal, né? Mas agora imagine viver sem água potável para beber. Então serão momentos terríveis. Isso aqui então é uma intensificação lá da terceira trombeta. A quarta taça fala do sol que vai ter uma temperatura muito alta e vai queimar os adoradores da besta. As pessoas vão se queimar devido à quentura do sol. Está vendo a instabilidade? Uma hora falou que o sol ia perder 1/3 do seu calor, da sua luminosidade, e agora aqui vai estar assim, forte demais, ao ponto tal de queimar aqueles que adoram a besta, e diz que eles ainda assim blasfemarão contra Deus e não vão se arrepender. A quinta taça fala que vai haver trevas sobre o reino do anticristo. E ao mesmo tempo que está havendo escuridão, trevas no reino do anticristo, parece que isso vai ser acompanhado de algum tipo de agonia, de algum tipo de aflição. Porque os adoradores do anticristo, é mencionado aqui nos versículos 10 e 11, que eles morderão as suas próprias línguas por causa das dores e das feridas. Parece que mal sararam das feridas ali da primeira taça, e agora eles estão mais aflitos ainda, né? Então estão sofrendo muito aqueles que escolheram receber a marca da besta e adorar a besta. A sexta taça fala do rio Eufrates secando. O rio Eufrates é que separa o Oriente Médio do resto da Ásia. E o rio Eufrates secando deixa o caminho aberto para as informações da Batalha de Armagedon sobre o exército que vem do Oriente. Então vai ser mais fácil para o exército que vem do Oriente. Possivelmente esse exército seja a China com seus aliados, que virão convergir ali para o Vale do Armagedon, para a batalha que vai acontecer ali. O profeta Isaías revela sobre isso no capítulo 11, versículos 15 e 16, o seguinte:
O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo que foi deixado na Assíria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Então, a previsão dessa situação que é mencionada aqui de Apocalipse na 6ª taça. Nesse instante que o rio seca, a trindade satânica é mencionada que ela libera 3 espíritos semelhantes a rãs, e esses espíritos então vão sair para os exércitos do mundo todo, instigando os exércitos do mundo todo a também irem lá para o Vale do Armagedon. Então, quando a gente ouve a informação do porquê exércitos do mundo todo vão se convergir para aquele momento ali, entendam que há uma ação demoníaca por detrás, influenciando esses exércitos, levando-os até aquela situação ali no Vale de Megido. Por isso, tanto morticínio, aquele rio de 300 e poucos quilômetros, da altura do freio de um cavalo, correndo, quando se passar a foice sobre esses exércitos, né? A 7ª taça fala do maior terremoto da história, versículos 17 a 21 do capítulo 16 de Apocalipse. O maior terremoto da história da humanidade, que vai ser seguido por chuvas de pedras, né? Ouve-se uma grande voz nessa 7ª taça, lá nos céus, saindo do trono de Deus, que diz: está feito! E fala de relâmpagos, vozes, trovões e esse maior terremoto da história. E fala que é dividido a grande cidade. Alguns falam que é Babilônia, a grande cidade. Outros vão falar que é Roma, a grande cidade. Mas Apocalipse 11, versículo 8, é mencionado a mesma palavra, grande cidade, e fala que é a cidade onde Jesus morreu. E João, quem está escrevendo, ele escreve de novo aqui, a grande cidade. Então, há a possibilidade de se referir a Jerusalém, a grande cidade sendo dividida. Se a gente fosse ler Zacarias capítulo 14, versículos 4 e 5, fala da cidade sendo dividida. E alguns que visitaram o Monte das Oliveiras, por exemplo, fala desse monte já está fendido também, mas a cidade de Jerusalém vai ser dividida, segundo essas informações de Zacarias e de Apocalipse. Fala também de ilhas e montanhas se desaparecendo com esse grande terremoto. Lembra que já houve um terremoto grande, e é o temor dos geólogos, e o nosso irmão Samuel está lá pertinho das divisões de 3 placas tectônicas lá no Japão, então ele está num local terrível para se estar no momento assim. Mas o Samuel, sua esposa, não estarão lá. Vocês vão ficar contentes quando Jesus voltar? Muito. Que pena, porque todos nós vamos subir contentes. É só para vocês acordarem, eu estou quietinho. É o fuso horário. E após o maior terremoto, fala de chuvas de pedras pesando 1 talento, aproximadamente 35 quilos. Se você não sabe como é esses 35 quilos, lembra aí de um botijão de gás cheio. Então, pedras caindo, uma chuva assim, de botijões de gás cheios caindo sobre as pessoas, aí, sobre os adoradores da besta, né? E mesmo assim fala que eles vão continuar blasfemando a Deus por causa da chuva de pedras. E esse aqui então é o último dos julgamentos de Deus sobre a terra. E é o momento em que então a Babilônia política, a Babilônia comercial é destruída. Deixa eu voltar aqui então. Babilônia política. Esse é o momento derradeiro então. No capítulo 17, a Babilônia religiosa, a igreja ecumênica é destruída. E no capítulo 18 de Apocalipse, a Babilônia política, econômica, comercial, que dá respaldo ao anticristo, vai ser destruída com todos esses flagelos, em especial das 7 taças, né? E é nesse momento que acontece a conversão de Israel.
logo antes da segunda vinda. Então já destruiu o exército, o quartel-general da besta, que eu acredito que vai ser lá na Babilônia, lá no Iraque mesmo, né? E agora então, com toda essa proteção que Deus deu a Israel, com todos esses sinais e esses juízos, o Israel vai se converter. Mas olha o que diz Zacarias 12. Já faz o sinal, já vai dar o sinal. Zacarias 12, versículos 9 e 10. Minha Bíblia eletrônica abriu errado aqui. Alguém, por favor, leia Zacarias 12, versículos 9 e 10. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Aí está falando desse arrependimento do povo de Israel, e vão lamentar por não terem crido nesse Messias que é Jesus Cristo, mas agora nesse momento, no final da tribulação, eles vão acreditar. Capítulo 13 Daniel aí, por favor. Capítulo 13 de Zacarias ainda, versículos 8 e 9. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a 1/3 parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa 1/3 parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Aqui está falando do povo judeu. Está falando que 2/3 vão ser eliminados. O 1/3 que ficar vai ser passado pelo fogo, e eles vão então crer no Messias. Então aquela informação que está lá em Romanos capítulo 11, versículos 25 e 27, que fala que todo Israel será salvo, acredita-se que esse todo é esse 1/3, que vai então se render e vai clamar pelo Messias que está vindo, que vai se converter. E então acontece a Batalha do Armagedon. Só que a Batalha do Armagedon é um capítulo à parte, ela é rica em detalhes, e então ela merece um capítulo à parte. Outro dia a gente conversa sobre a Batalha do Armagedon. Mas para finalizar então, aqueles que sobreviverem durante a tribulação, eles vão ter, e que são crentes, eles vão ter a oportunidade de entrar para o milênio. Então eles vão entrar com corpos naturais. O milênio são eles que vão repovoar a terra, né? Vão se casar, ter filhos, terão 1000 anos para isso daí. Mas aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a Satanás serão destruídos nesse momento aqui do final da tribulação. E eles vão ser a princípio lançados no Hades, onde estarão sofrendo, e posteriormente eles serão lançados no lago do fogo, que é a segunda morte, a separação eterna de Deus. Eu não sei se todos que estão aqui esta manhã são cristãos. Pelo que eu estou vendo aqui por cima, parece que sim. Mas se porventura tivesse alguém aqui no nosso meio, esse é um momento muito importante para relembrar. E esse é um momento interessante para se render ao Senhor Jesus. Esse seria um momento importante, porque quem receber a Jesus, crendo nele como Salvador, nesse momento, vai se livrar desses terríveis juízos da tribulação, e vai subir no arrebatamento, que acredito que acontece antes desse momento da tribulação.
porque a igreja não foi destinada para esse momento de ira de Deus sobre a terra. E nós que então recebemos Jesus, teremos o privilégio de sair daqui e não passar por esses momentos. Mas irmãos nossos que vão se converter na tribulação vão passar por esses momentos, e muitos deles serão decapitados, como até no relato da carta que foi lida hoje pela manhã. Mas se você não tem Jesus, não sabe se realmente tem convicção de que é salvo por Jesus, hoje seria um momento importante, porque Jesus pode voltar a qualquer momento para nos levar aqui desse mundo. Então nós deixamos a Batalha de Armagedon por um outro instante, tá? E após falarmos da Batalha de Armagedon, nós vamos falar o que está acontecendo então com os crentes da igreja que saíram antes da tribulação, o que está acontecendo com eles lá nos céus. Bem?